Noite, sejam bem-vindos a mais uma live Empreender Grupos. Boa noite, psicólogas e psicólogos. Eu sou a Luciana Leite, psicóloga de grupos, empreendedora da Permita Ser e idealizadora do curso Empreenda o Seu Grupo. Boa noite, Gislaine. Começamos um pouquinho atrasadas, mas ainda em tempo. Vou aguardando as pessoas entrando, mas vou dar já uma introdução. Boa noite, Paula. Então, como você já tem acompanhado, né, eu sou uma psicóloga defensora e propagadora das terapêuticas em grupos responsáveis, íntegras. E hoje eu trouxe um tema para a nossa live bem interessante. Concordam comigo? Então, vou repetir aqui para vocês que não estão por dentro ainda do tema da live, que é gato escaldado tem medo de água fria. Vocês já ouviram esse ditado popular? Comentem aí, quem já ouviu, quem já conhece esse ditado. Então, esse ditado... Legal, Paula. Que bom. Então, eu vou começar com uma introdução, né, do que eu entendo, do que eu já ouvi sobre esse ditado popular, que é um ditado utilizado para dizer que quando o indivíduo ele faz alguma coisa, né, e sofre com isso, jamais ele fará algo onde correrá o risco, né, de voltar a se sentir da mesma forma. Então a frase tem esse sentido, pois se o gato um dia se escaldou, nunca mais vai querer tomar banho. Então, por mais que a água, né, seja fria, ele vai temer, né, ele vai ter medo de repetir aquela experiência difícil, ruim. E o que isso pode ter a ver, né, com grupos terapêuticos? Parece bem curioso, mas no decorrer da live vocês vão ver que faz sentido, né, que tem a ver essa relação. E eu trouxe esse ditado popular justamente para chamar a atenção, né, para tirar também assim das expressões mais técnicas, né, de uma formalidade, para a gente estar criando mais proximidade, né, e podendo estar falando desse tema, né, com mais naturalidade, com mais espontaneidade, e trazendo para a nossa rotina, para o nosso cotidiano. Então, vamos adentrar um pouco mais, né, nesse conteúdo. Então, assim, vocês podem até trazer, né, para essas experiências pessoais, para a gente poder estar fazendo um link. O nosso foco vai ser sobre grupos, né, mas a gente pode levar também para outros campos da nossa vida. O meu intuito é chamar a atenção para por que às vezes quando a gente apresenta, né, uma proposta de grupo terapêutico, de terapêutica em grupo, a gente percebe, né, algumas resistências. Por que será que, como a gente já tem conversado bastante, né, a psicoterapia individual ela já tem mais uma notoriedade, uma abertura das pessoas? Quando as pessoas pensam em fazer terapia, de início elas já pensam na terapia individual, por que não se abrem, né, não criam, né, assim, oportunidades e não cogitam, né, as terapêuticas em grupo? Até mesmo pelos profissionais, né? Não estou falando nem só da clientela, do público-alvo, que é muito mais difícil, né, buscar pela terapia em grupo, mas até o próprio profissional, porque que ele não se dispõe tanto, né, a buscar uma formação, a buscar atender em grupo. E então vamos, né, começar falando um pouquinho sobre isso. Vocês já devem ter percebido, tanto quem é da área, quem é psicólogo, como quem não é, quando pensa em buscar terapia, e também vocês devem perceber que as pessoas ao redor, né, também costumam relatar mais, fazerem terapia individual do que terapia em grupo.
E eu trago aqui uma correlação para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas experiências de vida. Tentem relembrar aí as experiências de vocês com grupos. Então, desde lá da família, da escola, do trabalho, da vizinhança, né, colegas, amizades. Então, a gente tem uma série de bagagens, né, de experiências de grupos, não necessariamente grupos terapêuticos, mas, assim, a gente vive imersos em grupos desde a infância, né, desde o seio familiar. E quais são, né, o que essas experiências nos impactaram, né, o que elas nos trouxeram, como que foi ter essas vivências em grupos. E com certeza, né, essas lembranças que vocês têm, as sensações, os sentimentos que vocês podem perceber ao lembrar dessas experiências em grupos, elas vão impactar, né, a vontade de vocês de pertencerem a outros grupos. Então, se quem aqui, né, vier a relatar que tem inúmeras lembranças, né, positivas de participação num grupo da escola, no grupo de esporte, né, assim, fez parte de um grupo de dança, ou fez parte também de um grupo de futebol, né, costumava jogar com os colegas, ou quem é mais voltado para as artes, como, né, um grupo de artes, de escrita, de leitura, de música, né, participou de uma banda, e tiver, né, assim, lembranças positivas desses momentos, há uma possibilidade maior de abertura, né, para participar de outros grupos, porque o grupo remete para ele sensações positivas, né, tem recordações que o estimulam a querer estar mais em grupo. Agora, tem pessoas que, infelizmente, né, quando pensam em grupo, gera uma sensação de insegurança, de ansiedade, incômodos, algumas preocupações que podem ter relação com o seu perfil, né, com o seu jeito de ser, mas também pode ter a ver com as experiências, né, que ela teve ao longo da vida. Isso está tudo interligado, né? O perfil com a história de vida. Então, o jeito de ser, né, ele vai se formando a partir das nossas experiências, né, e a partir do nosso jeito de ser, ele influencia em como a gente vivencia, se porta, né, se comporta nas oportunidades de vivências. Então, um está interligado ao outro, né? Não é uma coisa só. Mas essas experiências, com certeza, elas vão gerar um impacto, uma influência, uma forma, né, de significar, de dar um sentido, né, para o estar em grupo. E vamos aqui cogitar, né, algumas situações. Então, até me veio a vontade, né, de compartilhar uma experiência, né, lá atrás, que me trouxe muitas reflexões, né? Eu fui para assistir um filme estrangeiro no Instituto, né, de Língua Estrangeira aqui em Brasília, bem conceituado, e na divulgação falavam que após o filme ia ter um momento de discussão, né, ia vir um estudante, né, assim, e um profissional de uma cidade próxima aqui a Brasília, e que ele tinha feito o mestrado dele, pautado no filme, e que ele ia trazer as conclusões, né, que ele tinha chegado a partir da dissertação de mestrado dele. Então, achei curioso, então eu tinha interesse no filme e achei mais interessante ainda porque ia ter essa discussão após o filme. E então, a gente, ali naquele cinema, né, daquele Instituto de Idiomas, foi exibido o filme, muito interessante, um filme bem cult, né, realmente, assim, de difícil compreensão, até mesmo para quem não tem muita informação sobre a cultura, né, que
se tratava o filme. Então, muita gente aguardou o momento da discussão até para compreender um pouco melhor sobre o filme. Aí chegou o momento, né, o convidado ficou na frente ali do auditório e junto com o responsável, né, pelo Instituto de Idioma, acompanhando ele lá na frente, né, eles de frente para a plateia, e foi dada a oportunidade para esse rapaz falar, né, o que ele identificou no filme, quais reflexões, né, links, associações, o que ele tinha estudado e chegado à conclusão na dissertação dele com relação àquele filme que foi exibido para quem estava ali presente. Só que ele ficou muito nervoso. Ele não conseguia se expressar, né, de maneira compreensível. Ele começou a gaguejar muito. Eu não estava tão perto, mas assim, era nítido o nervosismo dele, não só na voz, mas no corpo, né? Ele estava totalmente assim encurvado, não conseguia olhar, né, para a plateia. E assim, me sensibilizei muito, né, com a situação dele. E o que ele conseguia expor, né, assim, era muito interessante. Sabe, assim, as ideias, né, o conteúdo era muito, estava agregando, porém ele não estava conseguindo expressar de uma forma que as pessoas ficassem interessadas, né, compreendessem a ponto de querer continuar ali. Então as pessoas começaram a se levantar e sair, assim, né, assim, de maneira rápida e muitas pessoas, né, ao mesmo tempo, e eu fui percebendo, e isso ia gerando um nervosismo ainda maior nele, né, e no caso, o responsável, né, pelo instituto ali presente, ele nitidamente também foi ficando irritado, né, assim, me pareceu que ele estava mais irritado com o convidado, assim, porque não estava dando conta, né, do convite, né, vamos dizer assim, da intenção, né, da expectativa que ele tinha com aquele momento. E eu acredito que o convidado também percebeu esse nervosismo, né, do que estava acompanhando ele. E isso, então, cada acontecimento estava aumentando ainda mais o nervosismo dele, né? Então, não tinha nada assim que pudesse contrabalancear, né, quebrar o gelo. Pelo contrário, né, as pessoas levantando, a pessoa que o convidou estava demonstrando uma irritação, né, com aquela situação dele estar muito nervoso e não conseguir, né, transmitir o conteúdo, né, proposto. E as pessoas saíram de tal forma que só eu fiquei no auditório, né? Eu me sensibilizei tanto com aquela situação que eu fui querer realmente ali dar um apoio da forma como era possível, né, da minha parte, né, que eu achei naquele momento que eu ficando era como se eu estivesse falando assim que, né, eu estou aqui, independente, né, do seu nervosismo, eu estou querendo te ouvir. E não sei se ele entendeu dessa forma, mas para mim foi muito importante não ter participado, né, da multidão que saiu, né, que não deu aquele, vamos dizer assim, não foi compreensível de certa forma, não foi flexível, né, assim, com o nervosismo que todos nós estamos suscetíveis a ter. É claro que tem pessoas que desenvolvem mais essa habilidade da comunicação, tem vamos dizer assim, tem um perfil, né, mais favorável a se expressar e teve oportunidade, foram estimuladas mais, às vezes, no ambiente familiar ou no ambiente escolar, social. Então, talvez essas pessoas até tenham menos compreensão de quanto pode ser difícil para uma outra pessoa não dar conta de falar em público, né? E
E como eu já tive, né, as minhas dificuldades também, naquele momento eu me coloquei no lugar dele e por também já ter tido, né, dificuldades de falar em alguns momentos em público, eu optei por ter essa atitude. Não sei como chegou para ele, mas o que eu quero trazer aqui nessa reflexão é o quanto essas experiências elas podem ter um impacto, né, assim, negativo, traumatizante, ou podemos ter experiências reparadoras, de experiências, né, passadas não muito agradáveis, a partir de uma experiência, né, que seja positiva, que nos mostre uma outra referência de vivência em grupo, a gente pode começar a se abrir mais, né, para participar de grupos e como isso pode acontecer, né, em todos os tipos de grupos, mas potencializado num grupo terapêutico. Afinal, as pessoas ali estão reunidas, né, com o propósito de desenvolvimento pessoal, de um desenvolvimento relacional, né? Elas estão dispostas em algum nível, né, a ouvir, a serem ouvidas, a refletirem, né, sobre questões emocionais, existenciais, do humano, e tem um responsável ali qualificado, né, para coordenar aquelas relações, né, para estar mediando aquelas interações. Então se torna um ambiente mais seguro, mais resguardado. Mas mesmo assim, né, eu faço um alerta que é importante também o terapeuta, né, que quer trabalhar com grupos, que ele invista, né, em desenvolver, né, assim, o olhar necessário, a postura adequada para essas coordenações de grupos, né, conhecer quais são, né, os possíveis riscos, né, quais podem ser as dificuldades, né, vivenciadas nesse processo de grupo, porque com essa bagagem, né, ele vai estar mais qualificado, mais preparado para que as vivências de grupos de fato sejam terapêuticas, sejam favoráveis, né, venham a beneficiar quem está participando do seu grupo terapêutico. Então, vocês estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio, né, que seria essa questão de o quanto, né, que a existência, né, as nossas vivências vão nos fazendo e vão, né, tendo uma influência no que a gente tem interesse, no que a gente tem abertura, no que a gente tem medo, né? Se a gente tem experiências positivas, né, com grupos, a gente vai um convite para participar de um grupo vai ser muito mais atrativo de quando eu tenho experiências negativas e de repente me apresenta uma oportunidade, né, de participar de um grupo, eu vou temer, eu vou ficar insegura. Será que vai me fazer bem? Será que eu vou ter novamente aquela experiência desagradável? Não quero correr o risco, né? Então não vai se abrir muitas das vezes para uma oportunidade dessa. E só que nós, como terapeutas, sabemos o quanto pode ser benéfico para as pessoas participarem de um processo de grupo terapêutico. E como que a gente vai, né, conseguir que essas pessoas, as que mais precisam participar de um grupo terapêutico, possam se abrir para isso, né? Porque as pessoas que têm né, muitas vivências positivas de grupo, pode ser até que né, a terapia individual dê conta da demanda que ela traz, mas para aquela pessoa que tem dificuldade de relacionamento, tem essas vivências desagradáveis, a terapia de grupo pode ser uma excelente indicação para ela, tendo em vista, né, essas dificuldades, essa queixa, mas ela vai ter uma resistência maior para um convite para uma terapêutica de grupo. Então, percebe o impasse que isso pode gerar? Então, o meu convite nessa live não é só como profissional tá buscando, né, assim, se qualificar, né, se preparar para trabalhar com grupos e se abrir, né, para a oportunidade de ter também um trabalho com grupo, além da psicoterapia individual,
mas é para também estarmos atentos no nosso dia a dia, o quanto, né, as nossas posturas podem, né, traumatizar ou podem gerar, né, saúde mental, podem ser favorável ao crescimento das pessoas. E até mesmo um dia desses eu vi uma postagem, né, sobre também de uma era uma palestra, né, e tinha um coach. Vi que tem alguns comentários aqui. Deixa eu ver, antes de eu compartilhar, né, esse outro caso, teve um comentário aqui do Gil, né? Sou autista e meu diagnóstico veio só na vida adulta. A terapia de grupo mudou completamente minha interação com as pessoas do meu convívio. Ai, que excelente depoimento, Gil. Agradeço por partilhar, né, por compartilhar conosco e, né, testifica aí como a gente pode, né, desenvolver a nossa habilidade social, mesmo com o diagnóstico, né, como ele traz aqui, a gente, né, assim, essa compreensão, né, de que se relacionar, né, é uma habilidade inata, né, que não pode ser desenvolvida ao longo da vida, ela, né, é inadequada, né, todos nós podemos aprender, né, e aprender uns com os outros, né, na terapia. Então, assim, na terapia de grupo, pode ser até que seja um grupo, né, com o mesmo público-alvo, vamos dizer assim, né, mas, mesmo sendo, né, um grupo com pessoas, né, de um mesmo perfil, somos pessoas diferentes, né? Não tem como, assim, cada um, né, tem as suas peculiaridades, e sempre vai ter algo novo para a gente aprender um com os outros, né? Então, pegando esse gancho, né, do aprendizado relacional, né, tem gente que tem mais desenvoltura, outros menos, né, e a gente aprende muito, às vezes até imitando, a gente começa às vezes até imitando, e depois a gente vai vendo o que combina com a gente, o que não. Então, a gente vai também se descobrindo, né, porque a gente às vezes não se experimenta ao longo da vida, não tem a oportunidade, né, de checar, né, de se dar a oportunidade, né, de se expressar, de experimentar uma outra forma, né, de se portar, e que no grupo terapêutico você é instigado a isso, né, porque vão ter ali vários recursos, pessoas diferentes, temas diferentes, porque na terapia individual a gente de alguma forma tem um certo controle ali como cliente de trazer o tema que a gente está disposto a trabalhar naquele dia. No grupo terapêutico não. Mesmo que seja um grupo temático, que tem um tema proposto para aquele dia ou para os encontros, para serem trabalhados nos encontros, alguém pode de repente levar para um outro lado, né? Assim, trazer uma vivência dela que remete a uma vivência sua e que você acaba tocando no assunto ou às vezes só entrando em contato, né? E acelerando, né, o seu processo ou realmente entrando em contato com questões que a gente pode tender a fugir um pouco. Então, aqui a gente acabou falando um pouco alguns dos benefícios, né, da terapia em grupo, e tem vários outros, né? Então, muito obrigada, Gil, pela sua partilha. E o que eu espero mesmo, né, o propósito dessas lives é realmente que as pessoas cogitem mais, né, a terapia de grupo, se abram para os processos terapêuticos em grupo, porque os benefícios são enormes. De fato, né, assim, quando as pessoas se reúnem, né, ali tem uma egrégore, né, que é formada, né, a potência do grupo é gigantesca e que podemos, né, nos beneficiar disso no nível, né, emocional, para a nossa saúde mental, e o quanto, né, a gente se trabalhar, seja na individual como na terapia de grupo, vai beneficiar o nosso meio, né, ao redor. Então, se eu estou em terapia de grupo, isso acaba beneficiando, né, o meu círculo familiar, o meu círculo social, porque essa aprendizagem, né, essa habilidade, essa maturidade, né, conquistada no grupo terapêutico, ela vai ser exercida, né, nos vários campos que eu estarei ocupando.
Então, beneficia não só quem participa do grupo, né, mas as pessoas ao redor de quem participa do grupo. Então, voltando, né, ao depoimento que eu ia partilhar, né, que também é uma experiência, né, baseada, né, é... ok, Gil, obrigada também. Então, o depoimento que eu queria, o caso, né, que eu queria também compartilhar, que eu acompanhei essa semana, né, que tá relacionado, né, ao tema da live, né, que gato escaldado tem medo de água fria, que foi um coach, né, após a sua palestra, ele abriu para perguntas, né, e aí uma participante, né, desse momento, começou a se apresentar, né, falou bastante sobre si, né, fez uma introdução bem grande, né, extensa, e não estava chegando na pergunta que ela queria. E ele a interrompeu, né, e aí deu uma, vamos dizer assim, uma lição de moral para ela, né, assim. E aí a minha reflexão é, né, será que ela, né, como que deve ter sido essa vivência para ela, né, de repente ter se levantado, né, para fazer uma pergunta para um palestrante de alguma forma, né, aquela palestra mexeu com ela, chamou a atenção, né, e ela se expressar e tem gente, né, que tem pessoas que são mais objetivas, né, nas suas expressões verbais, tem pessoas que elas, né, são mais detalhistas e falam mais a nível de sentimento, tem outras pessoas, né, que o raciocínio ele é mais emocional, né, com mais subjetividade, outras pessoas são bem direto ao ponto, né, bem focais, e aí, né, então no grupo terapêutico a gente vê isso, né, as pessoas têm modos de interagir diferentes e de se colocarem no mundo, né, e quem participa de grupo vai percebendo isso e às vezes tendo mais compreensão, né, assim, tendo mais flexibilidade, mais tolerância, né, com as diferenças humanas, que nesse caso que eu coloquei faltou, né? Possivelmente esse palestrante ele é mais objetivo, né, no modo de falar. Ele, né, e ela me pareceu mais subjetiva, né? E não sei qual foi a intenção dela, se realmente ela queria aparecer ou não, mas o que eu quero colocar aqui é que a forma de conduzir, né? Como vocês conduziriam uma situação dessa? Porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Na hora de dar uma aula, por exemplo, ou dar uma palestra, ou quando você está conversando no grupo de amigos, ou numa reunião familiar, e de repente alguém toma aquele espaço, né, e começa a falar muito, e não é exatamente, né, o que você gostaria que falasse, porque às vezes você fez uma pergunta e a pessoa foi para outro rumo e não está respondendo a pergunta que você fez, está se demorando demais. Como que vocês se imaginam reagir, né, numa situação dessa? Vocês acolheriam a forma que a pessoa está se expressando? Ou vocês, né, chamariam a atenção? Levaria, né, assim, ela para retomar o ponto inicial, né, questionaria. Imaginem aí vocês nesse lugar, né, de estar de alguma forma coordenando, né, ou participando dessa conversa e ter alguém que toma, né, por um tempo o espaço, né, e distorce um pouco a proposta daquele momento. E então, imagino que vocês, cada um pensou, né, algo diferente, porque nós somos, né, assim, diversos e realmente poderiam ter N formas de lidar com essa situação. E a minha ideia é justamente isso, ampliar, né, ampliar as possibilidades, né, e saber que a gente pode agir com uma situação de maneiras diferentes, e então, tanto que a gente pode aprender, né, sobre relações humanas, né, quer dizer, assim, numa situação dessa, eu posso ter pensado assim, talvez eu faria uma pergunta para ela, né? Ou talvez eu
mexesse no corpo para demonstrar algum incômodo, ou eu a ouviria atentamente para ver até aonde realmente ela quer chegar, né? Por que ela está trazendo todas essas informações, se tem um sentido para ela naquele momento, né? Então, a gente vai vendo, né, que as possibilidades são inúmeras, não é só a que a gente pensa, né? Não é só o que a gente faz, e o quanto a gente pode, a partir de conhecer essas outras, essas variações, né, de postura, de comportamento, né, de interação, o quanto a gente tem a aprender uns com os outros. E, e é isso que se dá, né? É uma das facetas, né, da participação de um grupo terapêutico e uma das responsabilidades do profissional, né, que coordena, que facilita um grupo terapêutico. E outro ponto que eu queria trazer aqui para a gente conversar é justamente, né, essa necessidade, né, do profissional que quer trabalhar com grupo terapêutico buscar referências, né, para conduzir adequadamente esses momentos que vão surgir no grupo terapêutico, né? O Gil compartilhou aqui que, de forma gentil, a pessoa que está conduzindo a circunstância poderia ter ajudado a pessoa com uma direção. Concordo com você, Gil. Né? Poderia ser né, uma oportunidade assim dela perceber, às vezes ela nem estava percebendo, né, que estava saindo do foco, e ela percebendo, porque a gente tem muitas vezes, né, a vontade, a tendência, né, a advertir, a chamar a atenção. E o melhor é que a pessoa mesma perceba, né, assim, algum desajuste e ela mesma conserte, né? Então, essa forma de conduzir gentilmente, de levar a pessoa a ela mesma a perceber, né, que poderia estar aproveitando melhor aquele momento, que aquele momento poderia estar sendo mais agradável não só para ela, mas para as outras pessoas que também estão participando, que estão com uma expectativa, né, diferente do que está acontecendo naquele momento. Né? Eu também sou bem a favor da gentileza, Gil, né? Da forma mais com mais sensibilidade, com mais tato, porque a gente não sabe exatamente o porquê a pessoa está se comportando daquela forma, né? Ainda mais num grupo que não se conhece, né, no início de grupo, e no caso ali de uma palestra, são pessoas ali que se reuniram, né, para aquele encontro, e elas não têm um histórico, né, elas não se conhecem, assim, a ponto de já cogitar, né, saber o porquê que a pessoa está se comportando daquela forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses julgamentos, né, com essas antecipações, com achar que a gente já sabe quem é aquela pessoa, por que ela está agindo daquela forma, né? Porque se a gente for trazer para nós, às vezes a gente faz uma coisa com uma intenção, mas é interpretado, né, de uma maneira diferente. E leva um tempo para a gente conhecer uns aos outros, né? E então acho muito importante isso, de ter essa sensibilidade, né? Os participantes do grupo terapêutico, eles vão desenvolvendo isso a partir da postura de quem é responsável por aquele grupo, né? Os participantes, né, eles vão observando, né, o terapeuta, e aquilo é uma forma de aprendizagem social. Então, por isso que o terapeuta ele tem que buscar esse preparo, né, para coordenar o grupo, porque ele é referência ali. E uma experiência, né, de grupo terapêutico, ela pode ser definidora para a pessoa nunca mais querer participar de um grupo ou se apaixonar, né, pela participação em um grupo, seja grupo terapêutico ou grupos no geral. Então, olha a responsabilidade, né? Quer dizer, dependendo da minha forma de conduzir aqueles encontros, de guardar aqueles relacionamentos, né, vivenciados dentro do grupo, aquela pessoa, ela pode, né, assim, vamos dizer assim, ressignificar experiências, né, difíceis, traumáticas, negativas que ela teve ao longo da vida dela com o grupo,
e se abrir, né, para novas experiências a partir das experiências positivas que ela teve, que ela experienciou no grupo, ou pode ser o contrário. As experiências negativas dela podem ser exatamente no grupo terapêutico, dependendo da postura, né, do terapeuta, porque tem momentos que a gente precisa ter uma postura mais ativa, em outros, né, talvez ter uma postura mais observadora, quer dizer, o grupo ele está se ajustando por si só, ele está dando conta daquela situação. Então, eu não preciso estar todo tempo, né, com uma postura de líder, né, eu que eu que mando aqui, né, eu que falo mais, eu que, né, não precisa estar todo o tempo, né, nessa postura, né? O próprio grupo pode assumir, pode eleger uma outra liderança que não seja o terapeuta. E está tudo bem, é maravilhoso, assim, vai fazer sentido para o grupo. E então saber, né, ler aquele grupo, perceber o que está, né, o que está bem ajustado, o que não está, né, em que momento que eu vou ter que colocar um enquadre, né, que eu vou ter que né, realmente assim chamar atenção, retomar, vamos dizer assim, relembrar, né, os combinados iniciais do grupo, qual é a proposta daquele grupo, né, o que se prevê, né, a filosofia de um grupo terapêutico. Então tem momentos de, né, até de orientação, de instrução para o grupo, né, momentos de realmente colocar um limite, e tem momentos de me abster, de observar, de deixar acontecer, né, de acreditar no processo, no fluir do grupo de maneira espontânea, natural, né? E, e é claro que essa habilidade do terapeuta, ela é desenvolvida com o tempo, mas assim, também pode ser otimizada, acelerada por por uma referência, por um método, né? Por estar em contato com profissionais, né, que já têm uma bagagem, já têm uma experiência, né, já têm um know-how com essa coordenação de grupos. Isso vai resguardar aquele terapeuta iniciante de não cometer, né, todos os erros, de não cometer, vamos dizer, alguns erros, de diminuir os riscos, né, para o seu grupo terapêutico. Por quê? Porque ele está se antecipando nos possíveis riscos, né, nas situações que podem ser perigosas, né, para aquele grupo terapêutico, e está tentando evitar à medida do possível. Né? A gente sabe que a gente não tem 100% o controle, mas às vezes, assim, até mesmo de uma situação difícil, a questão não é nem tanto o acontecimento, mas como ele é processado. Às vezes uma situação, né, até desagradável ali dentro do grupo terapêutico pode acontecer, mas como que a gente, né, processa, como que a gente lida com isso que aconteceu, pode reverter totalmente a situação, de uma situação difícil passar a ser uma situação de aprendizado, de crescimento, de amadurecimento para o grupo, para os participantes, né? E então esse também é o meu convite, né? De se você já está trabalhando, mas com grupo, mas sente, né, que alguns desafios, está tendo dificuldade com alguns desafios do grupo, né? Procure, né? Se aproxime de profissionais, né? Que também trabalham com grupos, que podem, né? Trocar experiências. Você que não trabalha com grupos, mas quer trabalhar e mas sente que precisa, né? De mais algumas informações, de mais orientação para poder, né? Se antecipar, né, vamos dizer, no que é imprescindível, no que seriam assim, os princípios, né, para a coordenação de um grupo terapêutico. Né? Busquem alguém que pode ser uma referência para você de trabalho, né, e porque requer, né, método, né, requer, vamos dizer, um embasamento para se trabalhar com grupos, assim como para psicoterapia individual. E montar o grupo, né, mas manter ele sustentável. E o que sustenta um grupo terapêutico? É a qualidade dos relacionamentos dentro do grupo.
E para isso a gente precisa de conhecimento, né? A gente precisa de algumas reflexões, algumas sensibilizações para além das técnicas, né? Existem técnicas que podem ser utilizadas nos encontros de grupo e que podem ser muito eficientes, mas eu acredito que a melhor preparação, né, para um psicoterapeuta está na forma de conduzir, não exatamente em conhecer várias técnicas. Eu acho legal ter esse conhecimento, né, pode até para se identificar um bom momento para se utilizar alguma técnica, mas além da técnica, é importante saber como conduzir, né, as interações, as expressões, né, as posturas, o que está sendo vivenciado ali no grupo. Para mim, isso é muito mais imprescindível do que o conhecimento de várias técnicas. Mas tem várias formas de trabalhar e a gente também, né, compartilha sobre algumas técnicas que podem ser bem interessantes se utilizadas, né, de uma maneira adequada, responsável, não se reduzindo, né, o encontro do grupo a apenas a aplicação de técnicas, né, mas o processamento, né, do grupo é a parte mais importante. Então, independente do uso ou não de técnicas, é imprescindível esse momento, né, de falar sobre a vivência, sobre o que foi sentido, o que foi vivenciado, né, ou que pode ter remetido também, né, a outras situações e experiências fora do grupo. Então, a gente está chegando, né, ao final desse momento que a gente preparado para a gente estar conversando sobre grupos terapêuticos, mas a gente sempre vai ter outras oportunidades. Tenho procurado fazer essas lives semanais, geralmente na terça-feira à noite, e sempre alguns dias antes eu divulgo o tema, o conteúdo que vai ser explanado. E se vocês quiserem, né, que eu traga algum tema específico dentro desse contexto, podem enviar mensagens, né, direct, que eu vou estar tendo prazer, né, assim, vou avaliar com muito prazer e, dentro do possível, estar adequando a nossa proposta e trazendo a conversa aqui para a gente ter, né, nesse momento. Então, uma boa noite e a gente se encontra, né, numa próxima oportunidade, se não lá na turma do Empreenda o Seu Grupo. Tchau, tchau!